fala é Ricardo Aragão, né? Eu sou especialista em vendas e eu ajudo vendedores a aumentarem as suas vendas em 60 dias. Então, sejam todos muito bem-vindos. Fico feliz por quem está vendo esse vídeo agora, ok? E hoje eu quero falar aqui sobre um tema que faz parte da maioria, vai estar presente na maioria dos vendedores, que é como lidar com a pressão constante das vendas. Não existe vendedor que nunca se sentiu pressionado. Eu já me senti, lógico, com o tempo a gente aprende a gostar até da pressão, aprende a conviver com a pressão. Lógico, a pressão boa, né? Mas antes, nós temos que entender que existem 3 tipos de pressão, né? Que eu considero, né? Que eu observo ao longo da minha carreira aí no mundo das vendas, na área comercial. A primeira, vamos começar pela parte boa, que é a pressão boa, é a pressão por buscar metas maiores. Eu falo boa, sim, mas nós não podemos deixar se dominar somente por isso. Mas, normalmente, existe alguns vendedores nesse momento, eu estou buscando ser o melhor da minha empresa, o melhor da minha regional, o melhor do estado, o melhor do país. Olha que pressão. Normalmente, esse profissional envolve a família, né? O cônjuge, os filhos, ou os pais, os colegas, os amigos, os irmãos, os primos, né? Quem for mais próximo dele ali. Se ele se comprometer com essas pessoas e fazer com que eles se envolvam, lógico, sem ser uma coisa insuportável, né? Provavelmente essas pessoas vão ser uma força motriz que vai ajudar esse profissional. Esse profissional, normalmente, quando ele está nesse nível de pressão, para ser o top 1, top 5, top 10, né, top 20, né, ele dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, toma café, almoça. Isso é muito bom, mas tem que tomar cuidado também para não fazer mal para a saúde. Então, tem que saber equilibrar isso aí, tanto ele ponderar isso com ele e juntamente com a família, e no trabalho é concentração total. Normalmente, esse profissional está muito concentrado, né? Ele está querendo mais, ele quer aumentar as metas, ele tem um objetivo muito grande, né? Daí tem aquela segunda opção, que é aquele profissional que quer buscar um melhor resultado, né? E ele não quer, talvez, ser o melhor, mas ele quer melhorar seu resultado. Ele está nessa pressão. Talvez por ele não estar batendo a meta, está próximo da meta, 1, 2 meses, no terceiro ele bate, então ele quer, pelo menos, bater todas as metas do ano. Se não todas, 10 metas no ano. Então, ele está nessa pressão. Ele também está sendo pressionado. Então, é um outro tipo de pressão. Dá para se falar qual é pior? A pessoa se sente mais pressionada ou não? Não. Normalmente, quem está buscando por grandes metas, ele já é um batedor de metas e ele está buscando algo a mais, ele está se sentindo pressionado, ele mesmo está se pressionando. Esse que está numa situação mais mediana, ele quer melhorar um pouco o resultado, talvez ele esteja um pouquinho abaixo da média, quer se tornar um mediano, ou ele é um mediano que quer se tornar um ótimo, né, que as suas vendas tenham um ótimo resultado, talvez não excepcional quanto o top, mas um bom resultado. E tem aquele que está no desespero, está pressionado a todo tempo, né? Não consegue bater a meta, o gerente está pressionando, a empresa está pressionando, a família está pressionando, não está conseguindo pagar as contas, ele está se sentindo muito pressionado, tipo, vou explodir. Quem nunca se sentiu assim trabalhando com vendas? Eu acredito que a maioria dos vendedores. Não é, ou seja, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Quem está buscando mais meta para ser o top, ele consegue até se sentir bem com isso. Mas, normalmente, quem está nessa pressão diferente, não. Ele vai ter que sair daquela situação. Ou ele sai de um jeito, ou ele sai de outro, né? A empresa, às vezes, sai com esse profissional. Então, ele precisa mudar esse cenário. É uma questão de necessidade.
né? Ele não quer melhorar um pouquinho, ele tem que melhorar muito. É possível reverter a situação? Lógico que é possível. E eu vou falar um pouco disso aqui, sobre isso aqui. Mas também tem outra situação, aqueles que não sentem pressão alguma. Tem aqueles, talvez aqueles profissionais já são bastante cascudo, né? Eu me considero já cascudo em vendas, muitas vezes me sinto pressionado, mas a gente aprende a se sentir, não é o meu caso, mas tem alguns que são alguns vendedores são muito frios, né? E agem com frieza. Parabéns, né, por conseguir isso. É cascudo ou ele é um profissional mais frio, independente do nível que ele esteja. Ele age com frieza e consegue, talvez, por essa frieza, ou por ser mais cascudo, ele consegue reverter a sua situação mais rápida. Ou pode conseguir os seus méritos, ele está buscando mais rápido, né? Pode ajudar, pode ser um fator positivo também. Tem aqueles também que não sentem pressão alguma por terem encontrado seu caminho ali. Ah, eu estou aqui nessa situação médio, que é a maioria dos profissionais em uma empresa. Ele está ali, eu encontrei meu caminho, eu aprendi a lidar com a situação, eu não quero mais pressão do que isso. Ele quer ficar, é aquele vendedor que quer ser invisível, não quer ser exposto nem para cima, nem para baixo, ele quer ficar na dele. Muito bem-vindo em várias empresas, né? Ele não quer o seu top. Talvez ele entendeu que não é para ele, que ele não consiga, que não consegue administrar essa pressão pelo sucesso, tranquilo. E tem aqueles que não se sentem pressionados porque não estão nem aí, já largaram o bets. Aí, normalmente, eles vão sair. É porque tem aquele que está pressionado porque quer, precisa, e aquele que já, talvez até precise, mas já largou o bet, já está procurando outra situação para fazer. É uma pena, né? Não vai ficar na empresa. Ok? Tem outros vendedores que confundem a pressão com. Vai misturando os problemas, né? Com particulares, com pessoais, e a pressão vai aumentando. Eu sempre digo, não é fácil você separar em diversas pessoas, porque nós somos uma pessoa, né? Você às vezes tem o papel de pai, de filho, de irmão, de primo, de cunhado, de vendedor, de gestor. Então você tem vários papéis que você tem que executar. Não tem como você chegar em casa, às vezes num dia cansativo de problema, todo, né, por vários dias, apertar um botão e não aconteceu nada hoje, estou bem, estou tranquilo. Né? E também, muitas vezes, você está cheio de problemas em casa, não tem como, muitas vezes, deixa o problema em casa. É muito fácil falar, mas como fazer isso? Exige um nível de concentração muito alto, tem pessoas que não conseguem, né? Muitas pessoas que não conseguem. É difícil virar, e por isso que a pressão aumenta, né? No trabalho, muitas vezes aumenta em casa também, começa a gerar problemas em duas partes, né? Então, dizem que quando o dinheiro começa a se esgotar, começa a vir outros problemas começam a serem criados, né? Tem gente que consegue lidar com isso. Eu tenho até duas passagens que eu vi no meu trabalho. Meu vice-presidente, ele perdeu a mãe, no outro dia ele estava trabalhando normalmente. Eu tive com ele, almocei com ele, já tive, né, ele contou essa história no almoço, numa janta, e ele disse que a dor foi muita, ainda estava sentindo dor, mas ele tinha que trabalhar. Então, alguns extravasam essa dor que estão sentindo pessoal, que é intensa, principalmente para quem ama um ente querido, no caso dele foi a mãe, extravasa trabalhando. Eu acho que ele não tirou nem um dia de folga, né? Ele teria esse direito, mas ele extravasou essa dor que ele estava sentindo, foi trabalhar. Né? E vai esquecer? Não. Como vai se esquecer uma mãe? Né? A dor diminui? Não, mas por um momento ele consegue ali tirar um pouco o sofrimento. E tem outro, um gestor, um grande mestre meu, que ele perdeu a mãe e não por situações particulares, ele foi trabalhar no mesmo. A mãe, no momento de velório ali, ele foi trabalhar.
é assim que ele... foi uma fuga, né? Uma fuga dele para isso. Estou falando de casos extremos. A maioria das pessoas acredito que não fariam isso, mas ele conseguiu não ir no velório, sua própria mãe, e ficar trabalhando, né? Foi uma fuga. Como dá para saber como uma pessoa vai se reagir numa hora dessas? Como a pessoa vai reagir, por mais que seja indicado a não reagir num assalto? É um momento de pressão extrema, de estresse extremo. Né? Tem pessoas que reagem, tem pessoas que não reagem, tem pessoas que xingam o bandido. Não tem como, né? O nosso sistema nervoso, ele é imprevisível, né? Ele não é racional, é por emoção, né? Até porque o cérebro ele tem dois lados, né? O hemisfério norte, né? O hemisfério esquerdo, né? E o hemisfério direito. Um é da emoção e o outro é da razão. E na emoção é complicado lidar com isso, né? Tem que ter muita concentração. E como aprender a lidar com essa pressão? Como? Primeiro, lembre-se, né, que eu falei, o campeão também tem suas pressões, tem suas objeções. O grande campeão, o grande top, os top do negócio, né? Mas você também tem que aprender a tornar-se um casca grossa, né? Que eu sempre digo, um casca grossa, um cara cascudo em vendas, no campo de batalha. Com os nãos, com as metas não batidas, com as frustrações, com as vendas perdidas, faz parte. Com os números do seu negócio prejudicado. Agora, como você ganha essa experiência no campo de batalha? E são duas situações que você tem que aprender a ter. Resiliência é a capacidade de de voltar à forma original. Vou dar um exemplo bem prático aqui, né? Pegue um pão, esses pão bem macios, pegue um pão de hambúrguer, né? E coloque o dedo nele, né? Coloque o dedo e tire. Quanto mais capacidade desse pão voltar à sua forma original, não estou falando furar o dedo, coloque o dedo, amasse, né, ali com o dedo e espere ele voltar. O pão que mais volta tem a capacidade de voltar à sua forma original é o pão que tem mais resiliência. E o profissional também. Você aperta ele, mas quanto mais ele tem capacidade de voltar, isso chama-se resiliência. Então, o exemplo do pão de hambúrguer, eu acho que fica bem claro. Tem os que você empurra o dedo, né, sem furar, claro, e não volta. Então, foi um pão mal feito. A base não foi boa. Então, para um vendedor, é a mesma situação. Né? Só que aí tem outro passo que é além da resiliência. Quando um vendedor alcança esse nível de lidar com a pressão, que é o passo 2 é acima da resiliência, a antifragilidade. Ou seja, é a capacidade de ele lidar com a dor, com as dificuldades, com a pressão, voltar melhor do que era antes. Olha que fantástico. A resiliência é voltar, né? E a antifragilidade é voltar melhor do que ele estava antes, ou seja, ele se aprimorou. E isso realmente é um vendedor cascudo, um profissional cascudo, né? Um vendedor. Como que ele faz para melhorar? Com autocrítica, com treinamento, com leitura, participando de grupos hoje é muito falado de mastermind. Então ele começa a analisar, entender os seus erros, por que ele estava naquela situação de pressão total. Então, primeiro passo, aprender a ter resiliência. Segundo passo, antifragilidade. É a evolução da evolução. Né? Outra coisa, como lidar com a pressão, é não contar com a sorte. Às vezes a pessoa fica esperando a sorte. Não, vou atender e a sorte vai me ajudar. Tem aquele vendedor que vai atender 20 pessoas e não vai vender. Na 10, né? Mas uma hora ele vai vender. Tem aquele vendedor, que também está sob pressão, mas está aprendendo, está com a antifragilidade, a sorte para ele vai ser melhor, porque ele está mais preparado, então não é sorte, é a competência que ele adquiriu. Ele vai vender para 1, 2, 3, 4, 5. Então não conte com a sorte para diminuir sua pressão.
né? A sorte, ela vem quando você está realmente se preparando. Pode ser que, às vezes, aconteça aqueles grandes negócios que iriam acontecer com você, mas acontece com o fulano. Não é por que ele conseguiu, porque ele estava se preparando nesse momento. E você não fique para trás, se prepare. Ou seja, não ache que aquele top, aquele grande vendedor, está ali naquele nível por acaso. Ele não chegou ali por acaso, ele se preparou para estar ali, né? Nada é por acaso. E também não pensa que ele não sofre ou não sofreu. Todo mundo tem seu nível de sofrimento, né? Eu vou citar aqui o exemplo de uma grande campeã, né? Esse momento agora no negócio que eu atuo, de vendedora mesmo, ela é vendedora. Ela passou por todo esse processo de transformação, de sofrimento, de sangrar, de resilição e de o outro ponto, que é a antifragilidade. Ela passou por todo esse processo. Então, ela pensou em desistir, conseguiu superar. Ela passou até por processos, de problemas familiares, né? Perdeu a mãe, ou seja, nos piores momentos da vida dela, pessoal, foi o momento que ela mais cresceu profissional. Olha, ela extravasou no profissional, né? Porque não tem como driblar a morte, ela vai acontecer. E como você vai reagir, né? Então, ela viveu também a pressão de querer sempre mais. Então, ela começou esse processo de ela começar até ser a número um a nível nacional, no meio de mais de 1.500 profissionais, acho que 1.700, 1.700. Esse processo começou lá em 2013 e foi concluído agora, 2020. Foram 7 anos num processo de evolução, de, de pressão, de sofrimento, problema pessoal, problema familiar, problemas profissionais, clientes, né? Tudo quanto é problema. E ela aprendeu a lidar com essa boa pressão através do processo de antifragilidade. Cada tombo, ela voltava melhor. Cada sofrimento, ela voltava melhor, né? Eu mesmo não gosto de ficar falando de mim, eu gosto de falar mais do exemplo dos outros, mas eu passei por esse processo. São 30 anos, né? Não vou falar toda a minha história aqui, mas são 32 anos de experiência na área comercial. Eu considero que os 15 primeiros anos eu mais sofri, mais apanhei, e muito, e pouco eu bati. E chega uma hora que você vai tornar-se o cascudo. O cascudo é aquele que tem resiliência, quando eu digo. O antifragilidade é aquele, o ajuste fino. Aquele cara que realmente entendeu a questão. Ele vai se pressionar, vai se desafiar? Vai. Mas ele sabe que ele é capaz. O que tem que ser feito? Ele entende esse processo, né? E daí tem vendedor, alguns profissionais, que acha que a pressão é somente para quem está mal. Não, acabei de falar isso. Tem pressão para quem quer melhorar um pouquinho, tem pressão para quem quer muito, para quem quer mais, e também tem a pressão para quem está mal, infelizmente. Tem vendedor que se desespera, às vezes, com poucas coisas. Ele mesmo cria o problema dele. Às vezes ele não tem problema nenhum, ou algo pequeno, ele mensura aquilo de uma situação maior do que seria. E isso vai diferenciando os profissionais. Isso é o que eu digo, vai separando os homens das crianças, vai separando o joio do trigo. E o joio, se ele quer ser trigo, né, ele tem que passar por um processo de maturação. Eu tenho um profissional que, há uns anos atrás, ele estava nesse processo, estava. Ele criava, desculpe o termo, pelo em ovo. Ele estava em queda e buscando subir. Isso é o ponto bom, estava querendo subir. E em uma das nossas reuniões de treinamento, em outras, uma de conversa, o que podia ajudar ele, de análise do negócio dele, de revisão de negócios, ele me disse, cara, sabe qual que é o meu problema? Eu falei, puxa, estamos chegando no ponto. Eu não tenho problemas. Você veja só, o cara chegar ao ponto de falar que o problema dele é porque ele não tinha problemas, mas ainda bem, o primeiro passo foi entender, primeiro, querer.
sair dessa situação. Outro passo foi entender que ele não tinha problemas, e ele arranjava problemas, onde não tinha problemas. E por ele fazer isso, ele se distraía muito fácil de tudo. Por quê? Porque ele não tinha problemas, ele formava os problemas, né? Às vezes o cara ele cria vendas e esse aí criava problemas que não existiam, né? Algo que não era nada. Minha esposa precisa ir no cabeleireiro. Ele tinha que ir no cabeleireiro com ela. O cabeleireiro, não, estou dando um exemplo, né? Cortava o cabelo dela e ele não gostava do corte do cabelo, né? A mãe, a esposa dele precisava ir no médico com a filha. Consulta de rotina, normal, ortopedista. Ele tinha que ir junto para ver dos mínimos detalhes. Enquanto ele, como gerador de renda, tinha que estar focado ali no trabalho dele, no campo de batalha. Uma vez ou outra, sim, mas todas as vezes. E aí o médico fala uma coisa que a criança, às vezes, tem, né, para uma vitamina, ele, nossa, por que tem que tomar essa vitamina? Fica pensando naquilo. Então, ou seja, não crie problemas, né? E depois ele chegou à conclusão que ele não tinha problemas, né? Então, não seja esse profissional, cuidado, né? Pensar que só quem está mal sofre, tem problema, ou pequenas coisas, você, uma gota, fazer um oceano, um rio de lágrimas, né? Ou achar realmente que você não tem problema nenhum, então, sabe? Faça essa autocrítica, entenda onde você precisa evoluir, ok? Outra coisa, não se superar ou conviver com a pressão sem adquirir mais conhecimento, não está certo. Então, nós temos que pensar em se superar. Como? Através de treinamento, eu sempre digo, através de leituras, né? E não subestimar que isso é importante para a gente. Isso é importante, faz parte, não tem como crescer e se realmente se desenvolver e conquistar o nível de antifragilidade sem isso, né? Certa vez eu li um livro, o autor Paulo Vieira, não me lembro o nome do livro, e ele tem uma passagem lá que ele conta que ele estava dando uma palestra e foi chamado para fazer uma consultoria numa empresa, porque as vendas estavam baixando, a diretoria chamou ele. E no primeiro dia ele andou na empresa, né, fez algumas avaliações, como todo especialista nessa área aí, e em um dado momento ele chamou os diretores e falou: preciso que reúnam toda a área comercial, né? Gerente de venda, gerente regional, supervisores de venda e os vendedores. E ele começou a palestra, muito legal, muito motivador, até porque ele é especialista em coaching, é considerado um dos melhores do Brasil e do mundo, e ele começou motivando o pessoal, acho que tinha, não sei quantas pessoas, vou chutar aqui, tinha 300, 400 pessoas no salão lá da empresa, né, no auditório da empresa, e ele foi elevando o nível de endorfina, de adrenalina, o pessoal ficando feliz, e aí ele começou: quem aqui é o grande batedor de metas? E o pessoal: eu. Quem aqui é o cara das vendas? O pessoal: eu. Quem aqui é o cara que é responsável, o cara ou a cara, né? Vou falar né? O vendedor responsável por levar a comida para casa? Eu. Quem é o fera? Eu. E todo mundo feliz ali. Ele foi empolgando a galera. Daí ele perguntou: quem aqui no último ano leu mais de 12 livros? Silêncio. Quando eu falo em 12 livros, né, 12 livros na área dele. Né? Ou fez. Quem aqui no último ano fez mais de 3 treinamentos focado em seu negócio? Silêncio. Inclusive, né, toda a área comercial e os diretores olhando. Começaram também a ficar envergonhados. Né? Quem aqui no último ano leu mais de 6 livros direcionado a vendas? Silêncio.
né? Então vamos lá, só para os vendedores. Quem aqui dos vendedores no último ano leu mais de 3 livros? Acho que 10 levantaram. Tá. Quem dos 10 aí sabe o nome do autor e o nome do livro? 3 levantaram a mão. Os outros. Não, olha a eliminação. Tá, então quem dos 3 aí sabe o nome do autor e do livro? Daí 2 falaram de, de. Nós estamos falando de 3 livros, né? 3 livros? Demorou mais de 3 livros, né? E 2 eram livros sobre nada a ver do negócio. Era sobre gestão aplicada, sei lá. Não era sobre para vendas. Só um, no meio de tantos vendedores, tantos profissionais, realmente tinha feito isso. E aí, no momento da plateia, ele baixou o tom, né? Todo mundo baixou a adrenalina, ele olhou para os diretores, né? Esse é o problema. Vocês precisam treinar a equipe de vocês, puxão de orelha. E todos olharam assim, né? Para os vendedores, para os gestores aqui também é o problema. Vocês não podem só esperar da empresa que a empresa entregue para você. Ou seja, essa história verídica ele conta isso num livro dele. Não sei onde foi, que não foi informado, mas é uma história verídica. Isso acontece em muitas empresas? Eu sei que acontece, porque já trabalhei em diversas empresas. Algumas investem, algumas não. E eu sei também que por muitos anos eu não lia nada, não ligava muito para treinamentos, para entender que é isso que realmente é o propulsor para a nossa carreira, para o nosso negócio de vendas dar certo. Então, pense nisso. Tem um trabalho focado em cliente e um trabalho focado em você, né? E nas suas vendas. Ok? E como aprender com a boa pressão ou superá-la? Como? Como aprender, nós vendedores podemos aprender a conviver com a boa pressão, que eu já falei, ou superá-la? Primeiro, seja um mediano. Né? Normalmente, os medianos não têm muita ambição. Né? Alguns não têm nenhuma pressão, alguns começam, né, se questionar por um tempo, mas a maioria, eu falo porque onde eu trabalho, a maioria maciça dos medianos estão sem pressão. Sabem que não vão ser mandados embora, né, e tem vários negócios assim como o meu, e sabe que não querem chegar lá, então não são aprenderam a conviver com aquele valor de renda, ou seja, conviva como mediano. O que eu não estou dizendo que tem algo errado com isso, que não dá para ser o último da fila. Sempre digo que o mediano ele vai estar ali na maioria, né? Bate meta um mês, outro não bate, bate 2, 3 meses, depois não bate, depois fica longe da meta, depois ele recupera e ele vai aprendendo a administrar, né? E agora o que não dá é para estar muito embaixo, né? Agora mediano não, está tranquilo, né? Ele aprendeu a conviver com vendas, ele já enquadrou a renda dele e as despesas dele dentro daquilo que ele ganha. Ou para quem quer evoluir e sair de um momento ruim, tire os ruídos. Tire os ruídos, né? Eu tenho um vendedor que ele agora começou a melhorar de novo. Ele começou muito bem, ele passou por um tempo estranho. E eu intensivei as conversas com ele, os treinamentos com ele, até nós entendemos e diagnosticar que ele estava cheio de ruído. Uma hora o ar-condicionado da casa dele que atrapalhava ele, então ele tinha que parar de vender para mexer no ar, outra hora do carro, outra hora ele tinha que ir fazendo não sei o que para a esposa, em horário de trabalho. O meu trabalho é externo, o dele também. E esses ruídos vão nos atrapalhando. Né? Então, tire os ruídos. Coisas desnecessárias. Ah, eu vou ter que ir no banco. Tá, então, programe-se para ir muito rápido, ou se você está interno, no horário do almoço. Né?
Ah, vou ter que ter médico para isso, médico para aquilo, médico para aquilo. Ah, se você está doente mesmo, realmente. Não, então, programe-se para diminuir os ruídos, né? Qualquer coisa é uma desculpa para eu me desfocar do meu trabalho. Então, tire os ruídos. Outra coisa, não escute pessoas negativas que só reclamam. Eu falo isso constantemente. Mas normalmente eu não falo muito disso, mas deixe de ouvir noticiário. Porque noticiário, normalmente, ele traz coisas ruins para a gente. Ou fala de morte, ou fala de assalto, ou fala de político que está roubando, ou fala de corrupção, ou fala de várias coisas, né? Menos o que interessa para nós vendedores. Muitas vezes, né, hoje, muita gente, todos temos acesso à internet, ao canal, né, na TV mesmo. Busque algo interessante para você. Ah, mas hoje eu não estou afim, eu quero desestressar, não quero ver nada. Veja um filme, leia um livro, né? Vá no parque passear, brinque com os filhos, se você os tem, vai visitar um amigo, os pais. Desestressa. Mas quanto mais. Isso aí vai poluir, vai nos dando uma angústia, né? Porque você vai ficando revoltado. Olha o que ele fez. Como ele pôde fazer isso com aquela mulher? Como ele pôde fazer isso com aquele cara? Você começa a se angustiar. Por que esse cara não está preso, sabe? Não cerque-se de pessoas positivas e com resultados. Isso já é um primeiro passo para você aprender, conseguir superar as pressões, né? Porque se você só já está numa pressão talvez não tão boa e está ouvindo só coisas ruins, as coisas vão piorar, né? Agora, aqui eu queria entregar quatro passos de como você diminuir a pressão ou até aprender a lidar com ela, né? De imediato. Eu acredito que funciona. Eu uso para mim, já usei várias vezes e passo isso para os meus vendedores. Primeiro, passo um, o que você tem que fazer quando você está sob muita pressão, principalmente para melhorar, que é aquela pressão ruim? Me questionar e me conhecer melhor. Tá, Ricardo, mas como que eu vou fazer isso? Então, vou te falar, pegue um papel e anote. De 0 a 10, dê uma nota para o seu resultado dos seus últimos 6 meses ou 12 meses. Faz a sua avaliação aí do que você acha interessante. Anote num papel. Qual é a minha nota atual? Ok? Do lado dessa nota, agora você anota a nota que você gostaria de ter. Ou seja, importante. Seja bonzinho, não seja tão bonzinho com você e também não seja tão exigente com você. Seja realista. Autocrítica. Tá? Essa é uma grande habilidade dos vendedores de sucesso. Autocrítica. Seja autocrítico mesmo. Se for, for. Se é, se não é, não é. Então, seja, 0 a 10, uma nota para os seus últimos 6 meses ou 12 meses. E que nota você gostaria de ter nesse período? Então, vamos lá. Primeira avaliação. Se a diferença entre as notas foi de 2 a 3 pontos, se for nenhuma, parabéns, maravilha, você está num nível de maestria. Se for de 2 a 3 pontos, talvez você tenha que fazer poucos ajustes. Então, você tem que saber. E aí você vai ter que se diagnosticar, puxa, onde eu posso melhorar? Porque nós sempre podemos melhorar. Se for de 3 a 6 pontos a diferença entre a nota que você quer e a nota que você teve, você precisa melhorar muita coisa. Ok? Agora, se for acima de 7 pontos essa diferença, barbaridade. Você tem que se questionar se você quer continuar nessa empresa ou quer continuar como vendedor. Simples. Você vai ter que tomar a decisão. Então, esse é o passo 1. Ok? De novo, cuidado com os excessos. Né? Nem muito exigente, nem muito bonzinho. Seja autocrítico. Segundo passo, você vai ter que aceitar a sua realidade atual. Tomada de consciência. Tem que aceitar, tá? Eu estou aqui nesse ponto, porque você já diagnosticou, estou nesse ponto. Tomada de consciência. Eu vou ter que aceitar.
tenho que encarar essa realidade. Não é isso, não. Sei lá, sabe? Aceite a sua realidade. Aí é o primeiro ponto para você começar a crescer. Terceiro passo. A que eu atribuo essa minha nota? Por que eu me dei essa nota? Por que eu tenho essa nota? O que eu fiz para chegar nessa nota? Eu deixei de fazer. Ok? E último ponto, último passo, qual o meu plano de ação? O que eu vou fazer para mudar essa nota? Para melhorar a minha nota? Minha nota já é 10. Ok, então o que eu vou fazer para me consolidar mais? Para ir para o próximo nível? Para buscar o 11. Né? O que a minoria da minoria tem. Minha nota foi 2. Então você já sabe que você tem muito trabalho. Primeiro se questionar. Minha nota foi 7. Então, não sei. Qual que é o seu plano de ação? Então, vou repetir. Passo 1, se questione e dê a sua nota. Passo 2, aceitar a sua realidade atual. Passo 3, ao que você atribui a nota que você se deu. E passo 4, qual que é o plano de ação que você vai executar para melhorar a sua performance, para melhorar a sua realidade, independente do nível que você esteja, né? Talvez no nível mais baixo você esteja mais desesperado para isso, mas se concentre. Nós estamos falando de pressão aqui, né? Se concentre. Faça isso e você vai perceber que de imediato as coisas já vão clarear para você. Né? Porque você vai fazer o questionamento também, até se você quer ou não quer. Ok? Espero ter ajudado e esse é o assunto de hoje. Gosto muito desse assunto e fiquem bem e até logo.